Você sabia que o apóstolo Paulo, antes do seu ministério, ele era chamado de Saulo? Saulo era o seu nome hebraico, né? Então, Saulo e Paulo é a mesma pessoa. Por que ele mudou o nome, né, para Paulo? Porque depois que ele teve encontro com Cristo, ele começou a ser trabalhado por Deus, e aí começou o ministério dele, quando ele ainda estava ali no meio dos judeus, né? Quando ele ainda trabalhava, suas atividades estavam ainda na comunidade judaica, ele ainda continuou a ser chamado de Saulo e tal. Mas quando ele começou a pregar para os gentios, quando ele já saiu para fora daquele meio dos judeus, né? Ele tomou essa decisão de colocar o nome de Paulo para se tornar mais familiar aos romanos. Porque quando ele chegar lá para pregar a palavra de Deus para os gentios, se ele chegasse com aquele nome, né, de Saulo, provavelmente, eu creio que além de associarem ao perseguidor da igreja, porque ele antes perseguia os cristãos, antes de ter um encontro com Cristo, então o apóstolo Paulo, o que ele fez? Ele mudou o nome para que ele pudesse se tornar mais acessível àquele povo, né? Aquelas pessoas, porque ele queria, com certeza, levar o nome de Jesus. Dois momentos muito importantes. Um, de quando ele estava ali como perseguidor da igreja e dos cristãos, e o outro, quando ele teve esse encontro com Cristo, que isso mudou todo o trajeto da vida dele, né? Todo o chamado dele. Com certeza ele acreditava que ele agradava a Deus. E existe até hoje, inclusive às vezes dentro da igreja, nas nossas igrejas, pessoas como alguns Saulos, né, perseguindo aqueles que realmente são chamados por Deus. E às vezes tem esses Saulos aí por aí. Então existem dois momentos de Saulo. Um é o momento de perseguidor dos cristãos, e ele como religioso, fariseu ali, acreditando que estava fazendo a obra de Deus ainda, né? Porque para ele aquilo era uma seita que estava batendo de frente com o que ele acreditava, né? Viviam debaixo da lei, né, de Moisés e tudo mais. Então, para eles era uma afronta quando Jesus chegava e falava que ele era o Filho de Deus. Quando Estevão, né, o primeiro mártir, ele foi apedrejado por estar pregando a palavra de Deus e por estar ministrando ali, mas ele não negou em momento algum a Jesus, como muitos missionários hoje têm sido mortos atualmente, né? O verso 60 do capítulo 7 de Atos, tá bom? Atos 7:60 diz assim, ó: "E pondo-se de joelhos, clamou em grande voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. E tendo dito isto, adormeceu." No capítulo 8 de Atos, no verso 1, diz assim, ó: "E também Saulo," olha o Saulo aí, ó, "e também Saulo consentiu na morte de Estevão." Então, Saulo aqui, ele poderia ter evitado a morte de Estevão, mas ele não evitou, ele consentiu, ele permitiu que Estevão fosse ali apedrejado até a morte. Capítulo 9 agora, verso 1, momento em que Saulo teve encontro com Jesus, né? No capítulo 9, verso 1 diz assim: "E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirige-se ao sumo sacerdote." Aí ele foi lá, conversou com o sumo sacerdote, com certeza ele ia prender, talvez matar aqueles cristãos. E no meio do caminho, nós vamos ver já no verso 4, que diz assim, ó: "E caindo em terra," foi quando ele viu aquela luz, né? Parecia uma luz muito grande e tal, e ele pegou e caiu. "E caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues?" No verso 5, Jesus ele fala assim, ó: "E ele disse: Quem és, Senhor?" E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem me persegue. A vida dele mudou totalmente. Por isso, nós precisamos ver o quanto é importante, muitas vezes, o antes e o depois de Cristo. A questão aqui não é o nome, né? O nome que Paulo mudou de Saulo para Paulo foi apenas para se achegar mais ali aos gentios. Mas que nós possamos mudar dentro de nós, a partir do momento que eu tive encontro com Jesus, e nos tornar um discípulo verdadeiro dele, trazendo vidas para o reino dos céus.